O novo relatório da ONU pode mudar as previsões pessimistas que os especialistas fazem sobre o futuro da Terra. Na semana em que o descobrimento de um planeta como a Terra, capaz de abrigar a vida, aproxima a ficção científica do nosso cotidiano, o Fantástico convida você a olhar o meio ambiente com novos olhares. Na praia de Intermares, em João Pessoa, Paraíba, a expectativa é grande. Já eu vou contar essa história. A história que Rita vai contar se repete há séculos. E tem uma profundidade certa para cavar o buraco dos Tem, ela faz um buraco comprido, depois um outro lá embaixo assim, os ovos ficam todos embaixo. E o melhor da história é que ela ainda acontece diante dos seus olhos. Mas até quando? Elas estão morrendo porque o verão está mais quente do que aquilo que ele deveria ser. Pensou em aquecimento global? Pensou certo. E nem precisa ser cientista para se preocupar com isso não. Sou um biólogo da natureza, por aprender tudo assim com ela e saber as coisas assim. As pessoas se comovem, de fato, vendo aquela tartaruguinha enfrentar todas as adversidades. Aliás, para encarar o meio ambiente com novos olhares, não precisa nem ser adulto. A gente está destruindo nossa própria casa. Onde vamos morar? Hoje em dia é difícil você dar um passeio assim pela natureza e não se perguntar até quando isso tudo vai durar. Aqui no interior dos Estados Unidos, nós conversamos com uma jornalista que fez uma série de reportagens sobre o meio ambiente e conseguiu algumas respostas bastante equilibradas, ainda que não muito otimistas. É como se fosse um desespero em silêncio, explica Elizabeth Kolbert, a autora do livro Nota sobre uma Catástrofe, ainda inédito no Brasil. Os cientistas que entrevistei queriam muito espalhar essa mensagem. O aquecimento global é um fato e estamos caminhando rapidamente para um desastre. Essa semana, nosso planeta celebrou a descoberta de um parente muito próximo, o Gliese 581c, e bastou a suspeita de que sua superfície tem água em forma líquida para que a fantasia de viver fora da Terra ganhasse asas. Mas será que nossa sobrevivência vai depender de uma notícia dessas? Bem, vamos voltar para onde a gente conhece bem. Hoje em dia nós temos um conjunto espetacular de informações sobre a Terra. Seja no fundo dos oceanos, nas geleiras, é possível saber o que aconteceu com o nosso planeta desde a última era do gelo. E fica claro, por esses dados, que a presença humana mexeu com o equilíbrio geral. Quando as pessoas começam a sentir essas mudanças de clima muito dramáticas, elas percebem o que vem por aí. Por exemplo, soube de uma seca recente na bacia amazônica. E quando lugares onde sempre choveu, de repente ficam secos, isso é assustador. O mundo tem que ser solidário, porque o problema do efeito estufa une todo mundo nesse barco. Entra na discussão o físico Luiz Pinguelli Rosa, uma das principais autoridades sobre meio ambiente e planejamento energético no Brasil. Ninguém está isento e ninguém sabe quando. Então você vai ter fenômenos que vão prejudicar seres humanos em diferentes pontos do planeta. Aí está a solidariedade que eu digo, não há como ninguém se safar sozinho. A hora é essa, todo mundo tem que se unir, porque pobre, rico, quem danado for lá na frente, vai morrer do mesmo jeito também se ninguém fizer nada. Valdir é surfista há mais de 20 anos e tem um bar em João Pessoa, nessa praia urbana, uma das poucas no mundo onde as tartarugas, que preferem locais mais isolados, vêm desovar. É um sentimento, primeiro me sinto como mãe desse ninho, né? A gente ali cuidou o tempo inteiro, então é como se fosse um filho que sofreu algum acidente grave e a gente não vai conseguir fazer ele sobreviver. Rita é a bióloga que você conheceu no começo da nossa história. A gente está medindo as temperaturas dos ninhos e nessa profundidade de 60 centímetros nós estamos encontrando às 7 horas da manhã temperaturas de 30 graus. Com sol, você imagina ao meio-dia qual é a temperatura que vai estar aqui embaixo. É 35, 36 graus. Então isso são temperaturas acima do tolerável pela tartaruga. Os ovinhos morrem. Esse pontinho preto é o olho e essa massinha branca é o corpinho da tartaruguinha que estava em desenvolvimento. Então esse é um exemplo na prática dos efeitos do aquecimento global para a biodiversidade no planeta. O excesso de calor está impedindo que esses animais cumpram um papel que a natureza deu para eles há 90 milhões de anos atrás. A natureza é irreversível, embora tenha fenômenos reversíveis puramente mecânicos. Até a atmosfera tem um lado puramente mecânico, mas como um todo ela é irreversível. Se tivermos sorte, podemos evitar a catástrofe, mas se não tivermos sorte, não evitaremos. Não é algo que possa ser contido. Podemos modificar, mas não reverter o processo. Ninguém tá nem aí, apesar de ser um assunto assim, unânime, né? Ninguém não. Douglas, também biólogo e marido de Rita, vai buscar inspiração ali mesmo.
A tartaruguinha tem a esperança de entrar no mar, crescer e voltar para essa mesma praia para botar os seus ovos e deixar seus filhotes. Eu tenho que ter pelo menos a metade da determinação desse animalzinho de 5 centímetros de enfrentar todos os problemas que a natureza já lhe pôs e ainda por cima todos os problemas que nós estamos lhe impondo. É para todo mundo fazer, é para a sociedade inteira fazer. Não tem mais desculpa. Isso para mim é de gente covarde. Gente que não se mexe, para mim é gente covarde. E eu não gosto desse tipo de pessoa. Em São Paulo, longe da natureza, Marcelo dá o exemplo de outro jeito. Todo mundo está falando em aquecimento global, tudo bem, é muito bonito, mas e aí efetivamente? Você tem que fazer o que tem na tua casa. Na faxina, só vale reutilizar água da lavagem de roupa. E de manhã, Marcelo acorda sua filha cedo, toma café e na hora de ir para a escola... Parece meio estranho, né? A gente, os únicos aqui de bicicleta é eu e minha filha, e carro passando à torta direita. Olha o trânsito! Esse é São Paulo! E a classe média fica engarrafada dentro dos carros, ainda sendo assaltada pelos assaltantes dentro do carro. Quer dizer, um mundo nonsense, sem lógica. Tão famosa agora? Um beijo na filha e Marcelo segue sua rotina de professor de educação física, sempre de maneira sustentável. Esperar para que os outros façam, aí fica difícil. Mas tem muita gente que faz. O conforto ambiental vale mais do que o conforto material, por causa que o conforto material vale apenas para você, o conforto ambiental vale para o coletivo. A gente tem que acordar e começar a se mexer. Meu irmão, eu não sou ninguém, sou apenas um surfista, mas tenho o meu recurso do trabalho, da mente, para poder ajudar a natureza. Você acha que tirar um saco de lixo da praia não é nada? Mas é. Se cada um tomar consciência, cada um tem o seu jeito de ajudar o planeta, né? E consequentemente as tartarugas também. E a si próprios também. Nós encontrávamos tartaruga, peixe, boi, golfinho nem se fala, certo? A gente via cada dia. E hoje, raramente. Seu Zé Roberto é do tempo em que tartarugas como essa que chegou morta à praia eram pescadas para sobrevivência. Na década de 60, eu usava como alimento, por necessidade, né? Nós era pescador. Mas hoje não fica com um bicho desses nem se cair sem querer na sua rede. Tava eu, meu pai e meu irmão. Aí ele falou assim, o mestre, olha, vamos cortar ela para levar a carne e o cacete jogar fora. Negativo. Meu pai foi mais contra, disse, de jeito nenhum, vamos jogar ela de volta. Quando foi manhã cedo, 5 para 6 horas da manhã, viemos ela de volta ao mar. Foi a mais linda. Eu escrevi o livro para sensibilizar todo tipo de pessoa. Tenho um filho de 11 anos e pensei nele também. Não vai ser não, mas vai ser seu filho. Se você estiver lá de cima vendo, eita, rapaz, o pobre podia ter feito isso, que meu filho tinha melhorado, essas coisas todas. É cuidar ou cuidar. Só existe essa saída. Acho que há também medidas individuais de cada um, de pensar e refletir sobre sua responsabilidade. Ainda, repito, é mais o governo e mais as grandes empresas que podem ter esse papel. Acho que todo mundo, quem tem dinheiro principalmente, os países grandes, que sabe que está se acabando, que deve ajudar. E os grandão sabem de tudo isso e já estão cedendo. Os políticos sabem exatamente o que está acontecendo e o que deve ser feito, mas alguns agem covardemente, vivem na negação ou simplesmente estão do lado do interesse de quem os apoiou nas eleições. Há uma questão ética e uma questão filosófica. Não é apenas um problema ambiental no sentido do estudo da natureza e nem econômico e industrial no sentido de produzir coisas menos poluentes e como manter uma economia. A economia pode ser diferente. Não é a única maneira de viver essa que nós vivemos no mundo. Antes de sonhar com outros planetas a anos-luz da Terra, por que não descobrir uma beleza infinita aqui mesmo? Qual a importância desse trabalho que vocês fazem? A gente é biólogo, a maioria, então a gente já gosta de bicho, né, da natureza, e a certeza de que a gente pode convencer as outras pessoas a mudarem de atitude, a ajudarem o planeta, e a gente vai poder viver num mundo lindo, porque o nosso planeta é maravilhoso. Eu não entendia como nós, 6 bilhões e meio de pessoas, vivemos nesse planeta como se fôssemos sonâmbulos. Ao escrever o livro, eu queria mostrar que fomos avisados e não podemos ignorar essa mensagem. Não estaremos aqui para presenciar os acontecimentos. Por isso, temos de passar isso para nossas crianças. Temos toda a informação necessária. Ignorar a essa altura é uma escolha. Está tudo em cima da mesa. Tem razão para ficar muito preocupado, mas jamais para o pânico. O pânico, até em situações gravíssimas, é o pior que pode acontecer. Tá? É preciso a gente perder essa esquizofrenia política e social e nos reintegrarmos.
numa sociedade que seja mais solidária, sabendo que o problema do efeito estufa só tem uma solução se pensarmos racionalmente como enfrentá-lo e emotivamente como voltar a uma solidariedade humana que foi julgada pela janela aí da década de 90 para cá.